Você sente as preocupações no seu corpo antes mesmo da semana começar? O coração dispara, o peito fica apertado, parece faltar o ar e muitas vezes isso aparece justamente nas noites. Talvez você se reconheça em situações como pensamentos acelerados, a sensação de falta de ar, imaginando tudo que pode dar errado, tudo que você precisa fazer durante o dia seguinte ou na próxima semana. Às vezes uma taquicardia, sabe? Um incômodo no peito em momentos de preocupação. Perceber assim que está errando em tarefas simples, esquecendo compromissos, procrastinando e demorando mais para entregar o que antes você fazia rapidinho. E até, claro, uma queda na produtividade por conta disso. Sensação de viver apagando incêndios entre vida pessoal e trabalho, parece que está sempre correndo atrás, com uma lista de pendências enorme nunca em dia e, consequentemente, não consegue descansar de verdade. Recentemente, uma cliente me disse, durante um exercício de atenção plena na sessão, Sheila, eu só queria poder lavar minha louça, arrumar minha casa, ouvindo uma música sem pensar em problema nenhum. E se você se identifica com algumas dessas situações, se está sempre com a cabeça muito cheia, fica comigo até o final desse episódio, que ele foi feito para você. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora, é um prazer ter você aqui. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a desenvolver e crescer. Eu ajudo pessoas 35+ a cuidarem da saúde emocional, reorganizarem a vida, a carreira, viverem assim com mais leveza e sentido, sabe? E se você fica com essa sensação de que o domingo à noite já é uma segunda? Domingo à noite, geralmente, deveria ser, um momento de descanso. Começar a virar uma segunda-feira emocional não é bom. O corpo entra em alerta, a mente fica em alerta, o sono fica mais leve, a pessoa já fica assim, tentando antecipar a lista do que tem que fazer no dia seguinte, enquanto tenta aproveitar as últimas horas do fim de semana. Você já está ali mentalmente em uma reunião, respondendo e-mails, lidando com prazos, conflitos, demandas da casa. Tudo isso, às vezes, assistindo a TV sem sair do sofá. A pessoa não está ali presente no momento de descanso, sabe? E a mensagem aqui não é que você é fraco, fraca, que não sabe lidar com a pressão. A mensagem é, faz sentido que o seu corpo esteja reagindo assim depois de tantas semanas seguidas no modo sobrevivência, no modo alerta, né? Vamos fazer aqui um mini exercício de pausa. Inspirado, assim, num espaço de fazer 3 respirações. É uma prática que eu inclusive tenho no Diário das Emoções disponível no meu site. Você pode inspirar pelo nariz profundamente, segurar um pouquinho e depois soltar pela boca. 3 minutinhos fazendo esse tipo de respiração já é o suficiente para você dar uma desacelerada. Agora apenas observe quando você respira, onde essa ansiedade aparece no seu corpo nesse momento. Tem pessoas que falam comigo, Sheila, o peito que eu sinto incômodo. Tem gente que fala, a minha cabeça parece pesada. Outras pessoas falam comigo, a minha barriga parece revirar toda. Outras falam, parece que os meus ombros estão pesados. Cada pessoa vai manifestar de uma forma, mas muitas vezes a gente está tão ligado nos problemas e nas preocupações que a gente se desliga dessas necessidades do corpo. E isso vai gerar dores, vai gerar problemas, vai gerar um estresse, vai gerar cansaço. E você que vive nesse estado de alerta e de preocupação, tem isso acumulado no corpo o tempo todo. Aqui eu não estou tentando fazer você ficar calma à força, não é isso, tá? É só para você considerar o que está acontecendo no meu corpo enquanto eu estou ocupando a minha mente com tantos problemas. Isso já evita um tanto de problemas de saúde, inclusive. Agora, como a ansiedade derruba o seu rendimento? Você já pensou nisso? Se você vive nesse modo de alerta, nesse modo de preocupação, provavelmente você acredita, se eu me cobrar mais, eu vou produzir mais. Mas na prática, uma mente cheia de pensamentos acelerados, autocríticos, tende a fazer o oposto. Trava você, te dispersa, te cansa. Aquele momento que eu
dei o exemplo aqui de que você estava ali no sofá e pensando em todos os problemas, você se cansa como se estivesse resolvendo esses problemas. Na TCC, a gente costuma olhar para 3 níveis de pensamento, que são os pensamentos automáticos, aquilo que passa rápido na sua cabeça, como eu vou escapar, ou eu não dou conta, isso vai ser um desastre, né? A gente olha também para as crenças, são essas regras que a gente carrega desde os nossos primórdios lá da nossa infância, como eu preciso ser perfeito, eu não posso errar, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Algumas crenças nucleares como eu não sou boa o suficiente, ou eu não sou capaz, ou o contrário, eu tenho que dar conta de tudo, tá tudo nas minhas costas, se eu não fizer ninguém faz, sabe? Esses pensamentos alimentam as emoções como ansiedade, vergonha, culpa e que leva a pensamentos ainda piores e comportamentos como procrastinar, errar em tarefas simples, verificar 1000 vezes o que fez, se criticar o tempo todo. Aí aqui vai uma sugestão prática. Você pode ter um caderno que você vai chamar de diário emocional. E todos os dias você vai responder perguntas simples como: o que eu estou sentindo agora? Não vale só eu estou bem. Tá? Tenta nomear ansiedade, medo, nervosismo, cansaço, preocupação, tá? Então, o que eu estou sentindo agora? A segunda pergunta é: onde no corpo isso está aparecendo com mais força? Que aí você vai fazer esse exercício de respiração e vai verificar o que está acontecendo com o seu corpo, tá? E terceiro é que pensamentos passam pela minha cabeça. Então, se você faz isso, é uma espécie de autoterapia diariamente. Ter o seu caderno, o seu diário terapêutico e todos os dias responder. Isso vai tirar você do modo automático e vai te colocar no modo de autocuidado. Porque se você vive apagando incêndio, provavelmente a conta chega. Você vai sentir aí o peso de todos esses papéis, concorda? Essa sensação de que nunca está em dia, nem no trabalho, nem em casa, nem com você mesma. E o problema não é apenas falta de organização. Muitas vezes é o somatório dos papéis, né? No caso das mães, filha, parceira, cuidadora, amiga, tudo ao mesmo tempo, somado à verdade de que tem essas crenças limitadoras, né? Que a mulher não pode errar, que a mulher não pode falhar, que a mulher precisa provar o seu valor, né? As mulheres, sim, inclusive, sofrem muito mais com esse peso do que os homens. Embora eu atenda alguns clientes homens também que passam por isso, essa sobrecarga de papéis, né? E algumas perguntas também para reflexão. O que a vida tem tentado te ensinar ultimamente com esse cansaço que você sente frequentemente? O que você tem evitado pensar? Na hora que você pensa no seu trabalho, no seu comportamento, nos seus hábitos, você provavelmente já tem um nível de consciência que você evita encarar, tá? E se esse medo o tempo todo atrapalha você, ele está tentando te proteger de quê? Explico. Medo é instinto de sobrevivência e a ansiedade é ligada a medo, o medo do futuro, né? Então, se você vive no modo sobrevivente, você vai viver ansioso e preocupado o tempo todo. E às vezes eu convido as pessoas, eu tenho várias clientes, né? Mais de 80% das minhas clientes mulheres, 35 mais, e aí eu pergunto para elas, tá, e se você desligar esse modo ansiedade, esse modo de preocupação? Aí ela fica assim, não, mas aí tudo vai cair. Aí as pessoas não vão fazer. E de fato, muitas vezes essa mulher se colocou nesse lugar de pilar emocional da casa e quando ela decide estabelecer alguns limites, quando ela decide não fazer algumas coisas, num primeiro momento vai ficar muita coisa sem fazer. Porque ela já está ensinando os filhos, o marido, as pessoas que moram com ela, que ela é o arrimo emocional da casa. Mas quando ela começa a dividir esses papéis, quando ela começa a delegar, quando ela começa a abrir mão desse papel de controlar tudo, algumas petecas vão cair e tá tudo bem, mas num segundo momento as pessoas vão aprender a se virar sozinhas, né? E esse modo de viver apagando incêndio, de ser o arrimo emocional da casa, ele é extremamente prejudicial à sua saúde. Então vamos falar aqui de algumas práticas e caminhos de autocuidado para você entender. Se você não faz terapia,
você pode entender como que a terapia funciona nesse sentido, tá? Muitas vezes a gente começa com uma espécie de diagrama de conceituação cognitiva. Esse é o nome técnico, tá? Mas basicamente a gente vai monitorar os seus pensamentos, vai registrar esses pensamentos, identificar essas crenças nucleares, nomear essas emoções. Muitas vezes eu falo com a pessoa assim, ó, daí de 0 a 10, qual que é o nível de ansiedade que você tem sentido? E a gente vai começar a observar as respostas no corpo, onde sente, como sente, quais são os comportamentos. Tem gente que acelera, tem gente que procrastina, tem gente que fica só rolando o celular. Então, assim, a gente vai entender como que esses comportamentos se manifestam, né? Vamos questionar os pensamentos sem invalidar as emoções e trabalhar com a regulação emocional, práticas de atenção plena, exercícios de respiração, ajudar essa pessoa a sair dessa zona de guerra, essa pessoa que fica o tempo todo brigando consigo mesma, né? Vamos começar a observar essa ansiedade como uma onda que vem e que vai. E quais são os exercícios curtos ou pequenos hábitos que vão ajudar a pessoa a lidar com isso, né? De um modo geral, a gente também ajuda, dentro de um processo terapêutico, as pessoas a olharem para si mesmas com mais gentileza, com mais compaixão, porque a vida já cobra demais da gente. Se nós assumirmos esse papel de sermos carrascas, né, de nós mesmas, aí vai ficar muito mais difícil, tá? Então vamos pensar, quando a gente está falando de pensamentos que não são gentis, que são críticos, na prática a gente troca frases como: eu não dou conta, eu não presto, ou eu faço tudo errado, por pensamentos mais próximos de: olha, faz sentido que eu esteja cansada com tudo que eu tenho carregado, né? Outras mulheres nas mesmas condições provavelmente também se sentiriam assim. Olha, eu posso me tratar com mais gentileza, eu consigo delegar, eu consigo abrir mão do controle, eu consigo negociar com as pessoas da casa as funções, eu não preciso dar conta de tudo. E aí a gente vai trabalhar nessa abordagem de reorganizar a vida, sabe? Revisitar as prioridades, os limites, os valores, os sonhos engavetados, testar pequenos ajustes de rota. E aí, se você se vê assim, principalmente no domingo à noite, né, ansiosa, com queda de produtividade, na sensação de viver apagando fogo, isso não é frescura, isso não é força de vontade, isso não é fraqueza. É um sinal que algo na forma como você está vivendo ou se relacionando com você mesma precisa mudar, precisa de cuidado. E a psicoterapia pode ser esse espaço de cuidado para você. Você organiza seus pensamentos, entende suas emoções, revisa suas opiniões, resgatar sua história com mais gentileza, né? E começar a desenhar uma vida mais confiante com quem você é. Agora, de um modo geral, eu te dei algumas dicas no podcast de hoje. Entre eles, tenha o seu diário terapêutico, em que você anota todos os dias quais são os pensamentos que me incomodaram hoje, o que eu estou sentindo no meu corpo agora, faz um exercício de respiração, né? Procure identificar as vezes que você está se referindo a você mesmo de forma negativa, como, por exemplo, eu não dou conta de tudo, né? Eu faço tudo errado, por pensamentos como: eu consigo me organizar, eu consigo fazer de uma forma diferente, ok? Se você sente que chegou num ponto em que não dá mais para seguir empurrando com a barriga, o convite é dar um passo de cada vez, que pode ser fazer as atividades que eu ensinei hoje, pode ser também já iniciar a sua terapia. Eu atendo pessoas com mais de 35 anos que querem cuidar da saúde emocional, reorganizar a vida, a carreira e viver com mais equilíbrio e sentido. Procura ajuda. Gostou desse conteúdo? Ele te ajudou? Compartilha com todo mundo que pode estar vivendo algo parecido e me siga no Instagram, @SheilaDeOliveiraPsi, para ser avisada sempre que tiver novos episódios. Um abraço!